Bem-vindos à Biblioteca de Nag Hammadi, Evangelhos Apócrifos. Hoje irei narrar o testamento de Dan, da raiva e da mentira. Desfrutem. Capítulo 1. Transcrição das palavras que Dan disse aos seus filhos, nos últimos dias da sua vida. No seu 125º ano de vida, chamou sua família para junto de si, e falou: Escutai as minhas palavras, filhos de Dan. Ficai atentos ao que pronuncia a boca do vosso pai. Experimentei em meu coração, durante toda a minha vida, que o trato honesto da verdade é algo agradável aos olhos de Deus e do seu beneplácito. A mentira, porém, e a raiva são más e conduzem os homens a toda espécie de perversidade. 2. Meus filhos, declaro-vos hoje, eu me alegrava em meu coração com a morte de José, e no entanto ele era um homem bom e veraz. Alegrei-me quando foi vendido, pois o nosso pai amava mais a ele do que a nós. O espírito do ciúme e do orgulho falava em mim: tu também és seu filho. 3. E um espírito de Belial sussurrou-me dizendo: toma a tua espada e mata José. Estando ele morto, o teu pai te amará. Era o espírito do rancor. Procurava induzir-me a despedaçar José, como faz o leopardo com o cabritinho. Entretanto, o Deus dos meus pais não permitiu que eu lançasse a mão nele. Nunca o encontrava só, e assim não pude matá-lo. Do contrário, ter-se-ia extinguido uma das 12 tribos de Israel. Capítulo 2. Agora, meus filhos, eu vou morrer. Digo-vos em verdade: se vos não guardardes do espírito da mentira e da raiva, e se não amardes a verdade e a magnanimidade, perecereis. O rancor é cegueira, meus filhos. Um homem raivoso não encara nenhuma face de modo verdadeiro. Mesmo que se trate do pai ou da mãe, vê-os como inimigos. Em sendo um irmão, ignora-o. Sendo um profeta do Senhor, não o escuta. Sendo um justo, desconsidera-o. Sendo um amigo, não o reconhece. 2. O espírito da ira lança sobre ele a rede do erro e cega-lhe os olhos. Obscurece-lhe o senso através da mentira e dá-lhe um modo peculiar de ver, o que deforma o seu olhar. O ódio do coração inveja o seu irmão. Capítulo 3. A raiva é péssima, meus filhos, e passa a ser a alma da própria alma. Apodera-se do corpo, domina a alma. Confere ao corpo particular energia para toda ação má. Perpetrada pelo corpo a ação má, a alma a justifica, por não tê-la encarado da maneira justa. 2. Se o homem raivoso for abastado, exerce uma força tríplice por meio da sua ira. Primeiro, pelo auxílio dos seus servos. Segundo, pela sua riqueza, através da qual persuade e faz triunfar a injustiça. E terceiro, pela força corporal, através da qual pratica a maldade. 3. Se o homem raivoso for fraco, detém todavia sempre um duplo poder. A raiva assiste-o sempre numa intenção perversa. E esse espírito, mediante a mentira, coloca-se sempre à direita de Satanás. E assim os seus atos são praticados sempre no equívoco e na mentira. Capítulo 4. Sabiei que o poder da ira é pérfido. De início, ele aguilhou-a através de uma palavra. Por meio de atos enrijece o pescoço do raivoso, turba-lhe o pensamento, causando amargo prejuízo. Leva a sua alma ao desvario pela enorme cólera. Se alguém disser alguma palavra contra vós, não vos deixeis dominar pela ira. Se alguém elogiar a vossa piedade, não vos exalteis. Não vos deixeis afetar nem pelo prazer, nem pelo desprazer. 2. O homem irritadiço começa por divertir-se com o que ouve, mas logo aguça a mente no intuito de descobrir a zombaria. Depois fica bravo e julga enfurecer-se com razão. Mesmo quando sofreis prejuízo e dano, meus filhos, não vos deixeis abalar. O espírito do raivoso faz com que se apegue ao que é passageiro, e, ao perdê-lo, se enfurece. 3. Ao enfrentardes um prejuízo, seja de espontânea vontade, seja contra a vontade, não fiqueis perturbados. Do amargor nascem a raiva e a mentira. A raiva e a mentira constituem duas desgraças. Associam-se para transtornar os corações. Se uma alma estiver constantemente exaltada, o Senhor se afasta dela e Belial será o seu rei. Capítulo 5. Observai os mandamentos do Senhor, meus filhos. Segui a sua lei. Desfazei-vos da ira, odiai a mentira. Então o Senhor habitará em vós, e Belial fugirá. Dizei somente a verdade entre vós. Então não caireis na raiva e na sublevação. Sede pacíficos, e que o Deus da paz habite convosco. Então nenhum inimigo vos vencerá. Amai ao Senhor por toda a vossa vida, com um coração verdadeiramente sincero. 2. Eu sei,
Nos tempos derradeiros ocorrerá o vosso afastamento de Deus, irritareis Levi e levantar-vos-eis contra Judá, mas não haverá de prevalecer. Um anjo do Senhor guia a ambos. Por ele subsiste Israel. Ao afastar-vos do Senhor, caireis em toda sorte de iniquidades, praticareis as atrocidades dos pagãos e deitar-vos-eis com as mulheres dos celerados. E assim os espíritos da sedução estarão em ação entre vós, em todas as vossas perversidades. 3. Eu li no livro de Enoque, o justo, que o vosso príncipe será Satanás, e que os espíritos da luxúria e da arrogância conspiram para tentar constantemente contra os filhos de Levi, a fim de levá-los ao pecado diante do Senhor. Os meus filhos igualmente aproximar-se-ão dos filhos de Levi, para juntamente pecar com eles. E os filhos de Judá serão cobiçosos e avançarão sobre a propriedade alheia como leões. 4. Por isso, sereis arrastados com eles ao cativeiro, e lá sofrereis todas as pragas do Egito e todas as maldades dos pagãos. Mas quando volverdes novamente para o Senhor, encontrareis misericórdia. Ele vos reconduzirá ao seu santuário e vos dará a paz. Das estirpes de Judá e Levi vos advirá a salvação do Senhor. Ele mesmo subjugará Belial, e tomará vingança eterna dos inimigos. Ele resgata de Belial os que estavam presos, as almas dos santos, reconduz ao Senhor os corações desgarrados, concede a paz eterna àqueles que o invocam. 5. Os santos repousam no Éden e os justos se rejubilam por causa de Jerusalém, a nova Jerusalém, e esta constituirá a glória de Deus para sempre. Jerusalém não será mais devastada, nem Israel feito prisioneiro. O Senhor habita nela e caminha entre os homens, e o mais santo de Israel será o rei deles em humildade e pobreza. E quem nele e ele confia, será verdadeiramente rei no céu. Capítulo 6. 1. Assim, meus filhos, temei o Senhor, e guardai-vos de Satã e dos seus espíritos, e aproximai-vos de Deus e do seu anjo intercessor. Ele é o intermediário entre Deus e os homens, e a bem da paz de Israel. Ele enfrenta o reino do inimigo. O inimigo recorre a todas as forças para fazer com que caiam os que invocam o Senhor. 2. Ele sabe que o reino do inimigo cessará no dia em que Israel fizer penitência. O anjo da paz fortalece Israel, para que não venha a cair na pior desgraça. E mesmo Israel continuando na impiedade, ainda assim o Senhor não o abandona. O anjo convertê-lo-á num povo que cumprirá a sua vontade. Assim, nenhum anjo se lhe compara. O seu nome estará presente em todos os lugares de Israel, bem como entre os pagãos. 3. Guardai-vos, meus filhos, de toda obra má, lançai para longe de vós a raiva e a mentira, e amai a verdade e a paciência. O que ouves do vosso Pai, transmiti-o aos vossos filhos, para que o Salvador dos gentios vos acolha. Ele é verdadeiro, paciente, humilde e suave. Ensina a lei de Deus por meio das suas obras. Afastai-vos de toda e qualquer iniquidade e permanecei firmes na justiça de Deus. Então a vossa estirpe será salva para sempre. Sepultai-me na proximidade dos meus pais,